Olá, senhores, tudo bem? Vamos aqui a mais uma de nossas aulas, tá certo? É a primeira parte de duas aulas que nós teremos a respeito desse conteúdo. Esse conteúdo é resultado, é consequência, é continuidade do movimento renascentista, tá certo? Que nós estudamos, vocês apresentaram aí alguns seminários, tá certo? Sobre o movimento renascentista, sobre o humanismo. E aí nós vamos falar agora de duas correntes filosóficas que vão surgir em consequência do movimento humanista. Tá bom? Um é o racionalismo e a outra é o empirismo. Nesta aula nós iremos nos ater essencialmente ao racionalismo. E ao longo dessas duas aulas, nós vamos tentar responder alguns questionamentos. Né? O que é possível conhecer? Como é possível conhecer o que a gente conhece? Né? A razão basta para conhecer? Ou a experiência se faz necessário para que esse conhecimento se desenvolva? Ok? Vamos tentar trabalhar um pouco em cima disso. Pois bem, vamos tentar traçar rapidamente, sinteticamente, uma linha do tempo entre os primeiros filósofos, tá? Que eram os filósofos cosmológicos, ou chamados também de naturalistas, e mais conhecidos como filósofos pré-socráticos, até os filósofos da Era Moderna, que são estes que nós iremos tratar dentro de racionalismo. Tá bom? Os filósofos cosmológicos, eram aqueles, né, que buscavam uma explicação para a origem do universo, a origem das coisas naturais. Eles tinham uma preocupação muito objetiva, tá? Muito específica, que era o porquê ou como surgiram as coisas que a gente conhece, tá certo? Água, terra, ar, universo, vegetação, animais, seres humanos, tá certo? Essa era a preocupação dos primeiros filósofos. Depois dele vieram os filósofos chamados clássicos, ou os filósofos socráticos, tá? Que veio com uma preocupação mais ontológica, desde Sócrates, tá certo? E a preocupação agora desses filósofos é com a origem e a essência do ser, tá? Do indivíduo humano. Questões relacionadas à ética, a valores, a juízo, a julgamento, a moral, tá? As questões de relacionamento, a produção do próprio conhecimento, tá certo? Os filósofos medievais tiveram uma outra linha de desenvolvimento filosófico. Eles buscavam mais relacionar ou explicar a relação entre o humano e o divino, entre Deus e o homem, as coisas dos céus e as coisas da terra, sistematizar a fé, né? Tentar relacionar de forma mais entendível, mais coerente a fé com a razão. E agora os filósofos modernos, eles vão voltar mais para trás, tá? Dar uma avaliada nos filósofos lá do período clássico, e vão se preocupar com a outra questão. Não era mais a mesma preocupação, essencialmente, que os filósofos clássicos tiveram. Não era apenas com a origem do ser, não era conhecer a essência do ser, tá? Eles passaram agora a avaliar se era possível conhecer o que se acreditava que se conhecia, tá? Passaram a fazer um julgamento agora se dá para conhecer de fato isso aqui que a gente conhece. Se a gente pode dizer que conhece isso. Se nós podemos afirmar com certeza, com convicção, de que tudo que a gente conhece hoje é de fato real, é de fato verdade. Ou se não vão existir aí elementos que a gente não conheça, ou se vão existir aí conteúdos, temas que a gente não conseguiu atingir ainda. E se a gente não conseguiu atingir, então não existe conhecimento de fato. Tá certo? É justamente por essa linha aí que os filósofos modernos vão tentar caminhar. Ok? Pois bem, e aí esses modos de conhecer não é mais... O problema agora não é mais o que se conhece. É como a gente conhece. Se a gente conhece de fato, tá? E aí nós vamos estudar duas linhas de produção do conhecimento. Uma mais racionalista, né? Mais racional, que é chamada de racionalismo.
e a outra mais prática, mais objetiva, que é chamada empirismo. Mas por enquanto vamos ficar no racionalismo, tá certo? Pois bem, o racionalismo, a reflexão sobre os modos de conhecer, eles surgem lá desde antes de Cristo, tá? Século I antes de Cristo. No entanto, essa linha de pensamento, ela não era tão trabalhada, não era acompanhada por todos, nem pelos principais filósofos que existiram naquele período. Tá? Ela só vai ganhar força de verdade, só vai ganhar holofote, foco, só vai ganhar uma certa preocupação maior, mais profunda, justamente durante a Idade Moderna, no final da Idade Média e o início e decorrer da Idade Moderna. Tá? Pois bem, esses racionalistas, eles defendiam a produção de conhecimento essencialmente pela razão, tá? Sem a razão, sem o raciocínio, sem a reflexão profunda, não se produziria conhecimento para os racionalistas, ok? Entre os principais racionalistas, a gente vai destacar Spinoza, Leibniz e Descartes. E nesta aula iremos falar de dois desses indivíduos. Ok? Pois bem, o primeiro é René Descartes, tá certo? Francês. Na verdade é René Descartes, tá? Francês. O nome original dele era Renatus Cartesius, tá certo? Ele passou a ser chamado de René como apelido e Descartes, porque era a cidade onde ele nasceu, lá na França. Embora ele não tenha vivido toda a sua vida na França, ele foi para a Suíça em convite da rainha e acabou falecendo lá. Tá? Acredita-se que ele acabou pegando alguma doença respiratória e veio a falecer por conta das baixas temperaturas lá na Suíça, que ele não tinha ainda costume com aquilo. Ok? Foi um grande estudioso da matemática, e aí é bom que a gente entenda bem essa relação entre a consciência matemática, o pensamento matemático e o racionalismo. Por quê? Nós sabemos que a matemática é a ciência exata, né? Que todas as outras ciências exatas usam a matemática, física usa a matemática, tá certo? Entre outras ciências também exatas, elas partem do princípio do cálculo matemático. O cálculo matemático vai dar um resultado efetivo, tá? Se o cálculo estiver correto, o resultado é aquele de fato, não poderia ser outro. Se as fórmulas forem aplicadas da forma correta, tá certo? Se o conhecimento e o entendimento matemático for aplicado da forma correta, sempre vão chegar ao mesmo resultado. Não tem margem de dúvida para resultado matemático, para resultados matemáticos, ok? E é justamente a partir dessa linha de raciocínio, dessa linha de pensamento, que os racionalistas vão entender a produção do conhecimento. Eles vão dizer, ó, o conhecimento ele deve chegar a uma verdade fatídica, incontestável, indubitável, tá? E a gente precisa chegar a esse conhecimento perfeito através de um método específico ou de métodos específicos que me propunham, me deem o caminho para chegar àquela verdade incondicional. Eu não posso ter caminhos ou verdades. Eu preciso de um caminho que me leve àquela verdade incondicional, tá? E é a partir desse entendimento que Descartes ele vai desenvolver os estudos sobre coordenadas geográficas. Todos nós, todos nós já conhecemos. Ele também foi um grande crítico do aristotelismo, tá? E por que ele vai criticar Aristóteles, embora ele tenha estudado muito Aristóteles? Porque diferente de Platão, que entendia que o mundo era parte sensível, né? Que é o que a gente percebe com os sentidos, mas existia uma parte do mundo que era inteligível, onde a ideia era perfeita, e esse mundo inteligível a gente não conseguia alcançar, a gente visualizava ele no nosso entendimento, na nossa mente, mas na hora de praticar essa ideia, a gente só praticava uma parcela dela, porque completamente a gente não conseguia fazer. Já Aristóteles diz o seguinte, diferente de Platão, para Aristóteles a produção do conhecimento ela se dá no mundo real, não no mundo inteligível, tá? Para Aristóteles, a prática do que é mentalizado, do que é refletido, da ideia, é o que vai gerar conhecimento.
Para Platão não, para Platão o conhecimento já estava gerado, tá? Nós vimos, por exemplo, em aulas anteriores do ano passado, no caso, que para Platão a alma já era completa, já era perfeita de todo o entendimento. Só que aí quando essa alma se encontra com o corpo, ela perde ela esquece de tudo que ela sabe, tá? Dessa sua completude de conhecimento. E aí com o passar do tempo, através da chamada paideia, né, que é a educação platônica, da, da, da retomada do que se sabe, do reconhecimento do que se sabe, da lembrança do que a alma sabe, é que a alma vai mais uma vez evoluir e alcançar parte do que ela acumulou ao longo da sua eternidade, da sua existência, a respeito de conhecimento. Tá certo? Aristóteles não. Aristóteles diz, ó, o que a gente conhece é o que a gente consegue praticar. Fora disso, não há conhecimento. Então, quem vai aderir mais aos princípios de produção do conhecimento aristotélicos são os filósofos empiristas, que a gente vai falar mais para frente. Descartes não. Descartes ele discorda de Aristóteles nesse sentido. Tá? Vamos ver o que é que Descartes fala a respeito do método da produção do conhecimento. Ele vai elaborar aí uma ordem de cinco métodos para a produção do conhecimento. Primeiro é o da evidência, tá? É o da evidência. O que é claro, né? O que está lá e que você, ao observar, ao avaliar, você não precisa fazer uma análise profunda, observação profunda, estudo mais minucioso. Não. Observando aquilo, você deduz que é aquela coisa que você está vendo, é aquilo que você conhece, tá? Então esse é um método de produção do conhecimento. Você viu, você percebeu, você sabe o que é. Foi produzido ali conhecimento. Segunda, um outro método, tá certo? Que Descartes aplica na produção do conhecimento é o método da análise, da avaliação. Tá? E o que é que ele diz sobre análise? Ele diz ó, que analisando a coisa, o objeto, e sendo esse objeto mais complexo do que aquele que você, observando, olhando de fato, você identifica o que quer que seja, você vai fazer uma análise dele agora. Pela sua complexidade, você vai fazer uma análise. E essa análise ela vai ser bem mais. Ela vai ser melhor feita, ela vai ser mais completa se você pegar esse objeto, essa coisa que você está analisando e fracionar, dividir ela em partes e observar aí parte por parte, ok? Você vai analisar parte por parte, setor por setor, compartimento por compartimento. E aí você começa a conhecer mais minuciosamente, detalhadamente aquela coisa. Só que ainda você não consegue conhecer a coisa como num todo. Você conhece parte dela. E aí entra a próxima etapa do método de Descartes, que é a da ordem ou da síntese. É quando você, depois de avaliar tudo isso minuciosamente, detalhadamente, você junta toda a compreensão que você produziu. E aí você é levado ao entendimento daquilo mais amplo. Você entende aquilo de forma mais ampla, de forma mais complexa, de forma mais profunda. Então, o que é complexo precisa ser entendido de forma complexa. Mas como é que essa complexidade ela vai ser produzida? Como é que esse entendimento do que é complexo vai ser produzido? Através da análise, quando você divide o objeto, a coisa, em partes e observa por partes. E depois, quando você faz a síntese, tá? E soma tudo que você produziu de conhecimento a respeito daquilo ali. E que ao final dessas etapas, tá? Da evidência, de observar o que é nítido, da análise, de observar o que é mais detalhado, o que é mais minucioso, da ordem ou síntese, quando você junta tudo que foi produzido de conhecimento, aí você vai para uma outra etapa do método de Descartes, que é a etapa da enumeração, chamada também de etapa do controle. É quando você revisa tudo que você produziu de conhecimento ali, tá? Para não deixar passar nada em branco. Então veja que Descartes ele vai aplicar etapas de avaliações para a produção do conhecimento, para que essas etapas lhe levem a um entendimento objetivo daquilo, da coisa, do objeto, tá?
aquele entendimento ele não pode ter sombras de dúvidas. Não pode ter sombra de dúvida, tá? Então, dessa forma você reflete profundamente sobre o objeto estudado, sobre a coisa estudada. Você avalia da forma mais profunda possível para, ao final da avaliação, ao final de toda a aplicação do método, você consiga gerar, você consiga produzir uma verdade absoluta, uma verdade incontestável daquilo ali. Ok? E aí vai ficar para a próxima aula um exercício para vocês, tá certo? Vocês vão fazer essa atividade em dupla, ok? Vocês vão escolher qualquer que seja o objeto, qualquer que seja a coisa, sobre qualquer que seja o tema, tá? E vai fazer uma apresentação do que você estudou, do que você escolheu para estudar, usando os métodos de Descartes, tá? Você vai aplicar o método da evidência, o da análise, da ordem e do resumo, para chegar a um resultado final daquilo ali, ok? A um conceito ou a um entendimento mais apropriado daquilo que você escolheu para avaliar, certo? Pois bem, essa busca pela verdade de Descartes foi o que motivou a maior parte do seu tempo de estudo, tá certo? E aí esses métodos que Descartes aplicou para a busca da verdade, ele vai ser resultado justamente de uma série de convicções que Descartes vai carregar consigo. E aí a gente vai enumerar algumas dessas convicções. A primeira é a da dúvida metódica, tá? Ele vai duvidar de tudo. Ele vai duvidar de tudo. Mas ele não vai duvidar de tudo como os céticos duvidam, tá? Ele não vai duvidar de tudo como o cético duvida, porque para o cético não existe verdade absoluta. Descartes está procurando isso, uma verdade absoluta. Então não dá para a gente comparar Descartes aos céticos. Para os céticos, até quando você chega ao entendimento de alguma verdade para o cético, ainda assim há dúvida naquilo. Descartes não. Ele duvidava de tudo que se conhecia até então, para justamente a partir desta dúvida ele tivesse um motor, ele sofresse a partir dessa dúvida um empurrãozinho, um alavancamento, tá certo? Para justamente buscar uma verdade mais objetiva, uma verdade mais convicta, uma verdade mais estruturada, ok? Inclusive, ele começa duvidando até da existência dele. Descartes começa duvidando até da sua própria existência. Então, se as coisas aqui ao meu redor existem, se eu existo, e é aí que ele entra com um segundo princípio, que é do cogito ergo sum. Tá? Ele diz o seguinte, ó, se eu consigo visualizar tudo isso, mesmo desconfiando dessas coisas, eu estou fazendo uma reflexão de tudo isso, estou aplicando métodos para avaliar da melhor forma tudo isso que eu estou avaliando, então eu estou refletindo, eu estou pensando. E se eu penso, eu existo. Tá? E se eu penso, eu existo. Ou seja, algumas dessas dúvidas de Descartes começam a serem postas de lado, né? Ele começa a pausar as suas dúvidas, justamente quando ele aplica a racionalidade na dúvida. Ele aplica a racionalidade na dúvida, procurando uma verdade a respeito dela. E a primeira verdade que ele chega é: se eu penso, então eu existo. Ele não está generalizando. Quem pensa existe. Ou qualquer pessoa existe. Ou todos que pensam existem. Não. Ele está dizendo o seguinte, ele quer ser específico. Ele quer ser bem contundente. Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu me proponho a raciocinar, a refletir sobre diversas questões, então agora sim eu existo. Porque enquanto eu estou caminhando juntamente com a levada, com a boiada, com a maré, né, deixando que pensem por mim, deixando que apliquem para mim conceitos que eu posso produzir, não, aí eu não estou produzindo conhecimento não, tá? Então eu não existo. Se eu não estou conseguindo pensar, então não existo. Então, para Descartes, o indivíduo conseguiu pensar, refletiu, raciocinou, uma verdade ele já encontrou. Ele existe. Uma outra convicção de Descartes a respeito de Deus.
A gente volta lá atrás, quando começamos a falar sobre o humanismo, né? Nós falamos a respeito de que alguns humanistas desconsideravam a existência de Deus, mas não eram todos. Descartes, por exemplo, ele acreditava sim que Deus existia. E ele vai aplicar um conceito a respeito disso, também a partir da sua racionalidade. Ele vai dizer o seguinte, ó, um dos pressupostos para que alguma coisa exista, ou para que alguma coisa seja perfeita, é que ela exista. Tá? Um dos elementos primeiros para que eu considere que a coisa existe, que a coisa seja perfeita, é que ele exista. Então, se eu sei que Deus é perfeito, então ele existe. Se eu sei que Deus existe, então ele é perfeito. Tá? E ele vai dizer mais uma coisa, ó. Todas as coisas que a gente consegue visualizar, a gente consegue avaliar, todas elas têm um gerador inicial. E ele diz o seguinte, a gente consegue contar para trás até Deus. Depois de Deus a gente não consegue mais. Então, se a gente só consegue contar de Deus para frente, se a gente só consegue explicar as coisas de hoje, de Deus para cá, de Deus até aqui, então Deus existe. E ele é o gerador de todas essas coisas. Ele vai dizer mais o seguinte, ó, que Deus permite que o mundo esteja aí, que as coisas naturais estejam aí, para a gente chegar à consciência de que ele existe e de que o mundo é uma forma dele manifestar a sua existência. Tá certo? Aí ele vai falar sobre o mundo agora, uma outra convicção de Descartes. Ele vai dizer o seguinte, ó, o mundo é uma extensão das ideias, tá? O que o homem consegue produzir é a extensão do que a mente humana consegue pensar. O que o homem não consegue produzir, mas está aí no mundo, é a extensão do que a mente de alguém maior consegue pensar. E esse alguém maior é Deus, tá? Então, para Descartes, isso aí não, a existência de Deus não deixa a sombra de dúvida. Ele diz o seguinte, ele vai chamar de corpo extenso. Ele vai dizer, nós somos o corpo extenso da nossa mente. O que nós produzimos é a extensão da nossa mente. Tá? Ele diz, o próprio mundo é a extensão da mente de Deus. Entende? Então, a partir aí dessas avaliações, que Descartes acaba produzindo, gerando reflexões, raciocínios a respeito das verdades que ele defende. Ok? Mas aí fica uma dúvida ainda para Descartes. Corpo ou alma? Corpo ou consciência? O que é mais forte? Quem depende de quem? O corpo é mais forte? A consciência é mais forte? Ele vai continuar com essa dúvida durante um bom tempo. Tá? Até que um filósofo chamado Spinoza, que se tratando de produção para o seu período, ele ficou muito aquém de outros grandes filósofos, inclusive Descartes. Tá? Ele foi um filósofo judeu, nascido na Holanda, de família judia. Tá? Viveu pouco tempo. Ele viveu pouco tempo, né? Nasceu em 1632 e faleceu em 1677. Ele sofreu muita desconfiança pela comunidade judaica. Ele foi julgado um ateu, ou um herege, ou alguém que tratava a relação entre o homem e Deus de uma forma distinta e desaprovada pela sua comunidade religiosa. Mas Spinoza, Baruch Spinoza, ele vai tentar relacionar ali a ética com a produção do pensamento, do conhecimento. Eles um tem que influenciar o outro, tá? Na verdade, ele observa que um influencia o outro. Isso é um fato, isso acontece. A ética influencia a produção do conhecimento, tá certo? Mas aí ele vai conseguir visualizar e falar sobre isso. Embora no período que ele viveu, os seus livros não foram muito aceitos, né? Não foram muito vendidos. Ele é melhor estudado de alguns filósofos contemporâneos para cá, tá?
em seu tempo ele não conseguiu tanto campo de atuação, tanto é que ele foi limpava, polia lentes, certo? E além de polir lentes, ele também produziu alguns livros, mas que esses livros no seu período não tiveram tanto sucesso. Pois bem, negou as diversas formas de poder, de influência, de intervenção humana na própria humanidade, tá? Por conta dessa intervenção e por conta da aceitação da intervenção, Spinoza também disse que o homem não é livre, que o homem não consegue ter liberdade, que essa liberdade humana ela é parcial para algumas pessoas. Quem consegue ter alguma liberdade e ainda assim não consegue ter a liberdade total, e a gente vai tentar entender por que ele afirmava isso. De acordo com a filosofia de Spinoza, o primeiro impacto dele com a comunidade com que ele vivia, né, é que ele diz o seguinte, ó, o Deus e a natureza são a mesma coisa. Na natureza tem a essência de Deus. Deus está impregnado na natureza. É o que é chamado de imanência pelos filósofos. É Deus sendo a própria natureza. Não é um Deus que criou e observa agora a natureza de longe. Não é um Deus que criou e observa agora a natureza de fora. Tá? Para Spinoza, Deus está ali nela. Deus está impregnado nas coisas naturais. Certo? Ele é considerado por alguns filósofos, por alguns estudiosos, como um filósofo panteísta, né? Que é aquele que acredita que tudo seja Deus. Ok? Pois bem, ele vai também falar a respeito do que é chamado de geometria da afetividade. Ele vai tentar criar uma estrutura semelhante à matemática para entender as relações humanas. Tá? A relação humana entre os próprios humanos e a relação humana entre o humano e o meio natural. Ele vai tentar transformar essa relação num modelo matemático, no esquema matemático, para que esse entendimento seja mais eficiente. Tá? Mais uma vez, a aplicação de racionalidade para buscar uma verdade mais fiel. Tá? E aí, dentro dessas relações humanas, ele vai tanto defender o determinismo, né? Para alguns filósofos ele é exclusivamente determinista, mas ele vai defender também a liberdade, ok? Muitos filósofos até então não conseguiram fazer isso. Ele vai se destacar no seu período, e hoje se observa isso, justamente porque ele vai flutuar entre os dois entendimentos, o entendimento de determinismo e o entendimento de liberdade. Ele vai dizer o seguinte, ó, por aceitação, todas as coisas estão postas para a humanidade e elas vão acontecer, e isso é fato, tá? Relação de causa e efeito. Ok? Mas, se o homem evolui em entendimento, em racionalidade, em conhecimento, ele agora pode mediar alguns eventos da sua vida, alguns eventos da sua existência. Ele não vai se conformar, ele não precisa mais se conformar e aceitar que a coisa aconteça daquele modo, como naturalmente acontece para as outras pessoas. Ele pode interferir nisso. Então, se ele consegue atingir esse patamar de evolução, ele vai ter, em parte, alguma liberdade. Ele vai conseguir modificar o seu destino, que está determinado para a comunidade em que ele vive, tá certo? Pode ser alterado pelo aquele indivíduo que evoluiu. Então isso depende da gente. Isso vai depender do arsenal de conhecimento, de convicções, de entendimentos que o indivíduo vai ter. Quanto mais ele se aprofunda nesse entendimento, quanto mais ele se aprofunda nesse conhecimento, mais capacidade de alterar o seu destino, de alterar a sua existência, ele terá. Ok? Outra questão que Spinoza vai se destacar, diferente de Descartes, né, que Descartes ficou naquela dúvida ali, ó, a consciência ou o corpo, né, a alma ou o corpo, qual dos dois são mais fortes? Quem depende de quem? Spinoza vai entender isso de outra forma. Ele não vai entender corpo ou mente, ele vai entender corpo e mente, corpo e alma. Ele diz, ó, não há relação de hierarquia, não há quem seja mais importante ou menos importante. Tá certo?
Os dois são importantes, os dois são necessários. Só que aí é o seguinte, quanto mais incapacidade o indivíduo tiver, mais tristeza ele vai ter, tá? Essa tristeza tanto vai chegar para o seu corpo, como vai chegar para a sua mente também. Então não há a tristeza, a alegria, tá? Não vai depender mais de um do que do outro. Os dois precisam bem relacionar-se. E ele vai apresentar dois entendimentos da alegria. Ó. Vai dizer, a pessoa alegre, ou a alegria vai se manifestar na pessoa que parte de um grau inferior de perfeição para um grau maior de imperfeição. Ou seja, a pessoa que evoluiu, tá? Ele vai chamar isso de potência de agir. Quanto maior for a potência de agir do indivíduo, quanto mais capacidade de tomar decisões ele tiver, mais feliz ele vai ser, mais alegre ele vai ser, tá? Alguém, a mídia, os amigos, a família vai dizer tem que ser desse jeito. Mas a pessoa evoluída, o indivíduo evoluído vai pensar o seguinte, não preciso ser necessariamente desse jeito. Eu posso ser menos que isso, ou eu posso ser mais que isso. Posso alçar voos maiores, tá certo? E aí, na minha condição, eu vou entender que eu posso chegar aqui. Então, eu cheguei aqui, foi o que a minha condição me deu, ótimo, tá? A alegria vai ser manifesta. Mas, se eu parto de um grau de perfeição maior para um grau de perfeição menor, ou seja, eu reduzo a minha potência de agir, a minha capacidade de agir, aí eu vou ser acometido de tristezas. Eu queria aquilo, todo mundo está me querendo que eu chegue ali, mas eu não vou conseguir chegar, eu não consigo chegar, eu queria, mas eu não consigo chegar, e aí vem rancor, vem tristeza, vem ódio, vem tudo acumulado. Ok, senhores? Pois bem, senhores, a gente encerra por aqui o nosso conteúdo de hoje e eu espero vocês para a próxima.